Argonautas do Pacífico Ocidental. O meu nome é Emerson Saqueto e eu vou ser o professor desse projeto que eu intitulei Escola de Humanas. O objetivo deste primeiro episódio é a gente falar um pouco sobre o que é esse projeto e quem sou eu. Eu sou professor doutor em Psicologia, graduado também em Filosofia e Psicologia. E o meu mestrado foi em História Social e Política. O objetivo do projeto é fazer discussões sobre temas relacionados a humanidades. Há muito tempo eu já pensava algumas coisas sobre a produção científica. Desde o caminho da graduação, das graduações até o doutorado, eu sempre fiz uma reflexão que é um movimento que tem se colocado dentro dos institutos federais, dentro das universidades federais, ou seja, dentro das instituições de ensino, que é a necessidade de publicações. A ciência tem sido fabricada em artigos científicos. E assim, os programas de pós-graduação para se manter, por exigência do CNPq e da CAPES, têm incutido uma grande preocupação nos professores, que é de sempre produzir artigos, às vezes artigos internacionais, e aí o indivíduo fica ali, o sujeito, professor, preocupado em ter publicação e fazer pesquisa motivado pelo fim que seria publicar e não pelo desenvolvimento da própria pesquisa. É claro que eu não estou querendo demonizar a produção científica, a gente tem que produzir artigos, eu acho que isso é muito importante, mas a gente tem se esquecido do que é a base da comunicação científica, que é fazer com que as pessoas compreendam ou que o maior número de pessoas sejam atingidas por aquela informação. Você faz uma pesquisa, bem, eu penso dessa maneira, que a gente faz uma pesquisa motivado pela descoberta e mais do que a descoberta, levar as pessoas a refletirem sobre aquilo. Vamos pensar no caso, por exemplo, da dengue. Apareceu Zika, além da chikungunya e da dengue. Mas será que as pessoas estão sendo nas ruas, o povão mesmo, tocado, para refletir sobre os cuidados que tem que ter com a profilaxia e com a questão do Aedes aegypti? Então assim, não basta a gente produzir ciência. Não basta a gente entrar na loucura da CAPES e do CNPq para produzir artigos científicos. Ou querer internacionalizar e ficar muito famoso com essa produção, sei lá, publicar numa revista A1, que a CAPES e o CNPq disseram que é A1, e eu vou publicar lá na Chechênia. E vão ler o meu artigo alguns pesquisadores chechenos, mas a maioria das pessoas vai ler o quê? O abstract para colocar como citação dentro da própria produção científica. Então, no meu ver, a ciência tem se preocupado mais com a produção da própria ciência, ou a ciência produzindo uma linguagem para se manter como saber, e não tentando alcançar as pessoas e realizar a popularização desse saber. Isso tem acontecido nas ciências naturais e também nas ciências humanas. Então é necessário que a gente dê uma parada e faça uma reflexão se o conhecimento ele não pode ser acessível, divertido e, óbvio, familiarizado, que as pessoas possam entrar em contato com esse conhecimento. Então esse é o objetivo primeiro dessa escola. Nós, professores, temos nos tornado muito preocupados com o academicismo, preocupados em produzir artigos, e às vezes esses artigos versam sobre a própria produção científica. Se trata de uma ode contemporânea ao narcisismo e ao egocentrismo acadêmico. A gente não tem feito, pelo menos eu tenho visto muito esse movimento, de uma reflexão sobre a produção que leva à familiarização e à popularização do conhecimento. Um artigo científico ou ter uma lista gigante de produção científica não significa que aquele pesquisador é melhor ou pior. Significa que talvez ele se rendeu de uma maneira maior à lógica da produção científica no Brasil. Então a gente tem que começar a pensar, criar canais para que mais pessoas consigam ver as ciências exatas, naturais, humanas, não importa a área, mas de acessar aquele conteúdo e buscar entender aquele conteúdo. É um movimento difícil que a Escola de Humanas vai tentar fazer. É um empreendimento que eu tenho buscado intelectualmente, ou pelo menos pensado muito
sobre isso. Beleza? Argonautas do Pacífico Ocidental é um texto do Malinowski, que foi um antropólogo que esteve na Micronésia. Ele tinha uma preocupação com a metodologia da etnologia. Então ele entrava assim dentro das tribos, né, e tentava descobrir o maior número de informações possíveis sobre aquelas pessoas, sobre aquele povo. É mais ou menos o que a Escola de Humanas está tentando fazer, o que eu estou fazendo. Despir um pouco da vergonha, do academicismo e entrar num caminho de comunicação ainda pouco vasculhado pela mídia científica. Né, o que a gente tem na internet, no YouTube, muita coisa falando sobre muitas pessoas falando sobre muita coisa de maneira divertida, às vezes com a linguagem louca, mas às vezes não tentando fazer uma reflexão interessante sobre a ciência. Então, por isso, Argonautas do Pacífico Ocidental. Eu vou ficar muito feliz se tiver um número legal de seguidores. Eu tenho certeza que os meus alunos vão estar dentro dessa empreitada também, porque a produção é semanal e nem sempre eu vou ter essa oportunidade de fazer algo um pouco mais profissional. Então algumas vezes vão ser aulas minhas gravadas mesmo, então assim, mas sempre tentando buscar ter qualidade na discussão e qualidade no conteúdo. Então é uma tentativa que uma tecnologia de informação educacional e que um instrumento como o YouTube acesse o maior número de pessoas com o objetivo de popularizar alguns conhecimentos na área de humanas. De certa forma, tentar falar numa linguagem completamente diferente, né? Quebrar aquilo do academicismo e tentar, então, fazer com que o maior número de pessoas consiga fazer reflexões bacanas na área de humanas. E é isso. Né? Se você sentir a vontade, dá uma curtida, né? Ou compartilha esse vídeo e a gente vai fazer sempre reflexões sobre isso.